A vida de Jesus. O nascimento do Salvador. Nos dias do nascimento de Jesus, o Império de Roma dominava toda a região da Judéia e muito mais. O imperador daquele vasto império, na época, chamava-se César Augusto. A Judéia mantinha um representante do império, um governador geral, chamado Pôncio Pilatos. Havia também um rei, Herodes, que prestava contas a esse governo. Maria havia recebido a visita do anjo Gabriel, avisando-a que seria a mãe de Jesus. Embora ela ainda não tivesse se casado com José, sua gravidez ocorreria por interferência do Espírito Santo. Por isso é chamada de a Virgem Maria. José não entendia como Maria poderia estar grávida sem terem se casado. Certa noite, sonhou com um anjo bonito e brilhante. O anjo lhe explicou que Maria havia sido escolhida por Deus para dar à luz seu filho e que esse bebê seria muito importante para todos os homens. O imperador César Augusto, desejoso de saber qual a população de seu reino, ordenou que se fizesse uma contagem de todas as pessoas. E todos da Judéia deveriam ir até Belém identificar-se, dizendo seus nomes e os de suas esposas e filhos. Quando estava prestes a ter a criança, Maria, juntamente com seu futuro marido, José, saiu de Nazaré. Dirigiu-se à cidade onde seus pais haviam nascido, Belém, para cumprir a ordem dada pelo imperador. Viajaram cerca de 3 dias. Assim que chegaram à cidade de Davi, foram procurar um quarto para dormir, mas todas as pensões estavam lotadas. Não tiveram outra alternativa senão a de dormir numa estrebaria próxima à cidade. Já anoitecera, quando Maria pressentiu que estava na hora do menino nascer. José correu, arrumou e limpou uma manjedoura. E quando terminou e voltou-se em direção à sua futura esposa, percebeu que ela já tinha o menino em seu colo, pois providenciara tudo sozinha e discretamente. Em seguida, enrolou algumas cobertas em torno da criança e, muito emocionados, passaram a contemplá-la, admirados, porque era uma criança muito bonita. Irradiava de seu pequeno corpo uma luz muito brilhante, colorida, uma aura, uma luminosidade intensa. E no momento em que pronunciaram seu nome pela primeira vez, Jesus, conforme havia indicado anteriormente o anjo Gabriel, o menino sorriu com doçura. O Filho de Deus havia nascido. Mais tarde, 8 dias depois, Jesus foi levado até a sinagoga para o seu batismo. Neste lugar, encontraram um senhor idoso, um homem santo chamado Simeão. Este, assim que viu Maria e José, correu em direção ao menino para saudá-lo. Contou que o Espírito Santo aparecera a ele e havia dito do nascimento do Filho de Deus e prometido que não morreria sem primeiro vê-lo. Pegou o menino no colo e, muito contente, proferiu as seguintes palavras: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Depois, foi até onde estava Maria para dizer: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Uma espada transpassará sua alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Além de Simeão, muitas pessoas rodearam o casal para reverenciar e adorar o menino. Em especial, uma profetisa chamada Ana. Quando viu o menino, ficou encantada, pois sentiu ser ele o Filho de Deus. Passou a divulgar da sua felicidade em ter visto o Salvador e a falar de Jesus, da sua presença maravilhosa, da casa de Davi, e a contar para todos que o libertador dos hebreus havia nascido e já estava em Jerusalém. Maria, José e Jesus, de acordo com a lei do Senhor, retornaram a Galiléia. Jesus recebeu uma educação natural, pois, embora filho de Deus Altíssimo, tinha uma grande missão humana a cumprir. E assim foi crescendo, adquirindo sabedoria e se fortificando, pois a graça de Deus Todo-Poderoso repousava nele.
Os três reis magos. Assim que Jesus nasceu, um grande prodígio fez com que muitas pessoas justas ficassem sabendo do seu aparecimento, pois a notícia logo se espalhou. Juntou-se muita gente em torno do estábulo, da manjedoura onde o menino repousava, pois queriam vê-lo. Alguns receberam a comunicação do anjo Gabriel. Outros, no entanto, foram avisados por um grande sinal brilhante, a estrela do Oriente. Foi o que aconteceu com os três reis magos, pois, enquanto viajavam pelo deserto, em direção a Jerusalém, uma estrela muito grande brilhou intensamente no céu. Logo, compreenderam que havia nascido o Filho de Deus, pois assim estava previsto nas Escrituras. Quando chegaram em Jerusalém, foram para o palácio do rei Herodes. Já na presença do rei, perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? O rei Herodes, quando ouviu aquela pergunta, não entendeu bem. Ficou meio perturbado, mas não demonstrou. Pediu aos três reis magos que aguardassem um pouco. Chamou os doutores, isto é, os altos sacerdotes da religião israelita, e perguntou-lhes se nos documentos sagrados havia algo sobre o nascimento de um Messias. Responderam que sim, e que nasceria em Belém da Judéia. Herodes, então, mandou chamar os reis magos, que aguardavam noutra sala, e perguntou-lhes sobre detalhes do sinal que receberam, do aparecimento do astro. Em seguida, deveriam ir para a cidade de Davi, Belém, pois tudo indicava que nasceria ali. Disse também que deveria retornar a Jerusalém para dar-lhe todas as notícias possíveis, porque também queria adorá-lo. No momento em que os três reis magos estavam saindo, a estrela rebrilhou no céu. Sua aparição os encheu de alegria. Então, a estrela passou a se movimentar, apontando o caminho que deveriam seguir. Quando estavam próximos do estábulo, a estrela parou. Entrando no local, acharam o menino com Maria, sua mãe, e José, seu pai. Imediatamente, caíram de joelhos num sinal de veneração. Depois, foram até seus camelos e retiraram de lá ouro, incenso e mirra, oferecendo-os a Maria como presente para Jesus. Em seguida, retornaram às suas terras. Foram por outro caminho, evitando passar por Jerusalém, porque não queriam dar nenhuma informação para Herodes. Perceberam sua fúria e inveja. Depois da partida dos três reis magos, um anjo do Senhor apareceu novamente para José, pai de Jesus, avisando-o que deveria partir rapidamente para o Egito, porque o rei Herodes iria procurar por todos os meios matar o menino. José não teve dúvidas. Levantou-se à noite, chamou Maria, pegou o menino nos braços, fez uma trouxa e saíram os três às pressas para o Egito. Herodes, por outro lado, percebendo que tinha sido enganado pelos três reis magos que não retornaram e ainda vendo que ninguém dava conta de onde estava escondido o menino, mandou massacrar sem nenhuma piedade todos os meninos de até 2 anos, cumprindo-se assim a profecia de Jeremias, um profeta que viveu muitos anos antes de Jesus e antecipou toda aquela maldade, dizendo que as mães de Judá chorariam e se lamentariam pela falta de seus filhos, e os seus gritos, lamentos e choros seriam ouvidos até nos lugares mais distantes. José permaneceu no Egito até a morte de Herodes. Novamente, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho, avisando-o de que podia pegar suas coisas, sua mulher e filho, e retornar a Israel, porque já não havia mais perigo. Tinham morrido todos os que atentavam contra a vida do menino. Mais uma vez, a profecia dos antigos aconteceu. É que Deus falou pela boca do profeta Oséias as seguintes palavras: Eu chamei do Egito meu filho. No lugar de Herodes, ficou seu filho Arquelau. José, temendo que o novo rei, filho de Herodes, pudesse tentar, como seu pai, fazer algum mal ao menino, ao invés de Belém, foi para Nazaré. Novamente a profecia se cumpriu,
pois os profetas, desde as épocas mais antigas, falavam: ele será chamado Nazareno. A sabedoria e o batismo de Jesus. Em Nazaré, Jesus cresceu e se fortificou. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. À medida que crescia, cada vez mais demonstrava ser uma pessoa muito especial, porque, muito obediente e dócil, aprendia atentamente todos os costumes, a história e a tradição de seu povo, ensinadas tanto pelo seu pai, José, quanto por sua mãe, Maria. Um dos costumes mais festejados pelos judeus era a Páscoa, que relembrava o Êxodo, a saída do povo israelita do Egito, sob a liderança de Moisés. Todos os anos, como de costume, iam em grupos para Jerusalém, onde ficavam por diversos dias. Quando Jesus completou 12 anos, seus pais o levaram para Jerusalém, a fim de festejar a Páscoa. Depois da festa, voltando para casa, notaram que Jesus não os acompanhava. Pensando que estivesse com os outros parentes, saíram perguntando por ele. Contudo, ninguém dava notícias. Voltaram então, depois de um dia de busca, para Jerusalém. 3 dias depois, encontram-no sentado em um templo, no meio dos rabinos, isto é, os doutores em religião, ouvindo e interrogando. Aqueles que o ouviam ficavam maravilhados com a sabedoria de suas respostas. Demonstrava ter absoluto conhecimento das Escrituras Sagradas, da vida de Noé, de Abraão, de Isaac e Jacó. Sabia dos feitos de José no Egito, dos inúmeros profetas, como Elias, como Moisés. Quando José e Maria ouviram, ficaram muito admirados. Maria logo lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à sua procura. E sem que Maria realmente compreendesse suas palavras, Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ele não estava falando de seu pai José, mas sim de Deus. Depois desse episódio, voltaram para Nazaré, lugar onde cresceu e passava alegria a todos quantos mantinham um relacionamento com ele. A cada dia crescia em sabedoria, em estatura e em graça. De acordo com o que está nos Evangelhos, isto é, no Novo Testamento, Jesus foi batizado com cerca de 30 anos por João, que acabou recebendo o nome de Batista, porque de toda a Judéia, Jerusalém e circunvizinhança do Rio Jordão vinham a ele, confessavam seus pecados e eram batizados nas águas daquele rio. Muitas vezes, João era confundido com o próprio Messias, mas fazia questão de dizer nos batismos, de certa forma preparando a pregação de Jesus, as seguintes palavras: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Quando Jesus decidiu ser batizado, foi ao Rio Jordão encontrar-se com João. No momento em que João o viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, naquele momento, estava profetizando, isto é, antecipando o destino de Jesus, pois realmente Jesus seria sacrificado, assim como um cordeiro, em oferecimento divino para a humanidade. João, no entanto, recusava-se a batizar a Jesus, alegando que não tinha cabimento, pois ele é quem deveria ser batizado pelo Filho de Deus. Depois da insistência de Jesus, João acabou cedendo, realizando o seu batismo. Exatamente no momento do batismo, quando Jesus já estava imerso nas águas do Rio Jordão, do céu apareceu um feixe de luz multicolorido, iluminando a cabeça de Jesus. Esta luz, que era o Espírito de Deus, transformou-se numa pomba e veio até Jesus. Depois,
ouviu-se dos céus uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.